Você já percebeu como a palavra dieta causa um certo desconforto só de ouvir? É quase automático. A gente pensa em cortar tudo o que gosta, passar fome e viver contando calorias. E não é à toa que tantas pessoas desistem no meio do caminho, porque ninguém aguenta viver preso a regras impossíveis. Mas deixa eu te contar uma coisa importante: cuidar da sua alimentação não precisa ser sobre restrição, e muito menos sobre seguir dietas malucas. Na verdade, quanto mais equilibrado e realista for o seu jeito de comer, maiores são as chances de você ter mais energia, se sentir melhor com o seu corpo e até melhorar sua saúde a longo prazo. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então deixa o like e bora falar disso. Agora, antes de mergulhar nos detalhes, deixa eu esclarecer uma coisa. A alimentação é muito mais sobre consistência do que sobre perfeição. Ou seja, o que você faz todos os dias tem muito mais impacto do que aquela exceção do fim de semana. E isso já tira um peso enorme das nossas costas, porque significa que você não precisa viver numa prisão alimentar para se cuidar. A ciência mostra isso de forma bem clara. Pesquisas publicadas em revistas de nutrição comprovam que dietas restritivas podem até trazer resultados rápidos no início, mas são insustentáveis. O corpo entende a restrição como uma ameaça e começa a reduzir o metabolismo, além de aumentar a fome. Resultado? O famoso efeito sanfona. Você emagrece, depois recupera tudo, e às vezes até um pouco mais. Por outro lado, quando você foca em pequenos ajustes sustentáveis, o corpo responde de forma natural, sem sofrimento. E esses ajustes têm mais a ver com qualidade dos alimentos, equilíbrio das porções e consciência nas escolhas do que com cortar carboidratos ou seguir regras extremas. Quer um exemplo simples? Muita gente acredita que precisa eliminar o pão de uma vez por todas. Mas e se em vez de cortar, você apenas trocasse aquele pãozinho branco por uma versão integral, que tem mais fibras e ajuda a manter a saciedade por mais tempo? É um ajuste pequeno, mas que já muda a forma como o corpo reage. Outro ponto importante: hidratação. Pode parecer básico demais, mas estudos mostram que a desidratação leve já reduz a energia, aumenta a fome e pode até atrapalhar a concentração. Ou seja, muitas vezes não é fome que você sente, é sede. Então, antes de pensar em cortar um prato da sua refeição, talvez seja só o caso de beber mais água ao longo do dia. E sabe aquele papo de que comer de 3 em 3 horas é obrigatório? Não é bem assim. A verdade é que cada corpo responde de um jeito. O que faz diferença de verdade é você escutar os sinais do seu corpo. Comer quando sente fome, parar quando sente saciedade e não transformar a comida em uma guerra contra você mesmo. Outro ponto interessante vem da psicologia. Quando a gente proíbe um alimento de forma radical, ele se torna ainda mais atraente. É como dizer, não pense em um elefante rosa. Imediatamente você já pensou. Funciona igual com a comida. Se você diz, nunca mais vou comer chocolate, adivinha qual vai ser o primeiro desejo que aparece? É por isso que o equilíbrio funciona melhor. Você pode comer de tudo, mas não precisa comer tudo de uma vez. E claro, não dá para falar de alimentação sem mencionar o impacto na energia diária. Carboidratos simples demais, como doces e refrigerantes, dão um pico rápido de glicose no sangue. Você sente energia na hora, mas logo em seguida vem a queda brusca. Já alimentos ricos em fibras, proteínas magras e gorduras boas ajudam a manter a energia estável ao longo do dia. Ou seja, o que você come não afeta só a balança, afeta diretamente como você se sente. Agora, talvez você esteja pensando, tá, mas por onde eu começo sem cair em mais uma dieta da moda? E a resposta é mais simples do que parece. Comece pequeno. Escolha uma mudança que pareça fácil para você. Pode ser trocar o refrigerante por água em algumas refeições, ou incluir uma fruta no café da manhã, ou ainda reduzir a quantidade de ultraprocessados sem precisar abolir de vez. Com o tempo, esses pequenos passos vão se acumulando e criando um novo estilo de vida. E o melhor, sem sofrimento, sem aquela sensação de estar sempre brigando com a comida. No fim das contas, cuidar da alimentação sem precisar de dietas malucas é sobre consciência e equilíbrio. É olhar para o prato e entender que você não precisa de perfeição, mas sim de escolhas que façam sentido para o seu dia a dia. É perceber que cada refeição é uma oportunidade de cuidar do seu corpo, mas também de aproveitar o prazer de comer. Então, se eu puder deixar um conselho final, seria este: não se prenda a regras impossíveis. Escolha mudanças simples, sustentáveis e que você realmente consiga manter, porque é isso que vai transformar não só a sua alimentação, mas também a sua energia, seu humor e até a forma como você enxerga o próprio corpo.